Nós, seres humanos, todo mundo gosta de mistérios, né? O mistério do fim do capítulo da novela. O que será que vai acontecer amanhã? O final do filme, o presente embrulhado, aqueles presentes embrulhados ali na árvore de Natal, as crianças ficam doidas para saber o que é. O mistério que eu pude presenciar há pouco, da noiva arrumada, prestes a entrar na igreja. Como será que ela vai estar? Infelizmente também nós ficamos interessados no mistério do sobrenatural. Já dizem que dentro do coração de toda pessoa há um espaço, um vazio certinho do tamanho de Deus. E as pessoas, elas procuram saber o que é o sobrenatural. Que mistério existe no sobrenatural? Nos deixa curiosos, nos faz buscarmos conhecer se há um Criador em tantos lugares diferentes, muitas vezes errados. Buscamos conhecer o transcendente, né, o sobrenatural, Deus, de muitas formas. Através do candomblé, da cartomante, das drogas. Vou usar alucinógenos para me levar para uma nova dimensão. Já pude estar no Acre. Lá tem uma religião da ayahuasca, uma coisa assim, onde eles usam alucinógenos para se conectar com o transcendental, né? Muitas pessoas usam o álcool para sair desse mundo, dessa realidade. Muitas pessoas vão até os santos da Igreja Católica para poder se conectar com Deus, ou até mesmo profetas que aparecem por aí, dizendo que pode revelar até seu RG, e quando coloca a mão na sua cabeça, você cai ali no chão, como se tivesse passado para uma outra dimensão espiritual. Nós gostamos de mistério, e nós procuramos desvendar o mistério do sobrenatural em muitos lugares. Mas o que Paulo vai explicar nesse texto de Colossenses 1, 24 a 2, 5, é que toda riqueza de conhecimento que alguém pode obter de Deus, do transcendente, né, do sobrenatural, está em Cristo, e somente em Cristo, né? E que o ministro de Cristo, ele se esforça, e essa é a grande ideia da nossa pregação essa noite. A grande ideia é, o ministro de Cristo se esforça para evangelizar, discipular e firmar as pessoas em Cristo. O ministro de Cristo se esforça para evangelizar, discipular e firmar as pessoas em Cristo. Essa é a grande ideia de Colossenses 1, 24 a 2, 5. Vamos lembrar um pouco do contexto do nosso texto. Nos versos anteriores, o qual o pastor Jair esteve pregando nesta manhã aqui, versículos 15 a 20, nós aprendemos que Paulo mostra verdadeiramente quem é Cristo, exaltando sua supremacia, sua importância, sua glória, e mostrando o seu caráter e sua obra redentiva, a qual nós somos o objeto dela, em certo sentido o alvo dela. Aí nos versículos 21 a 23 do capítulo 1 de Colossenses, a gente aprendeu que a nossa vida pregressa, nossa vida de antes, ela foi reconciliada com Deus através da morte de Cristo, pela pregação do Evangelho. E aí no versículo 23 do capítulo 1, leia comigo o versículo 23, capítulo 1. Está projetado aqui, ó. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do Evangelho, que vocês ouviram, e que foi pregada a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então, o apóstolo Paulo, ele exaltou a Cristo, mostrou como Cristo nos reconcilia com Deus, mas ele disse assim para os colossenses, ó, se isso aqui é uma realidade para vocês, Cristo, ele redime vocês, mas se vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança, do Evangelho, que nós ensinamos para vocês, e que foi pregado a toda criatura, e que eu sou ministro. Então,
prosseguindo a partir do versículo 24, que já é o nosso texto, Paulo irá falar mais sobre esse fato dele ser ministro de Cristo, do Evangelho, e por isso devemos permanecer firmes no que nos foi ensinado, sem se deixar influenciar por enganadores, por pessoas que ensinam outras coisas, que não é esse Evangelho que Cristo deixou para os apóstolos. Então, eu quero trabalhar com vocês, primeiramente, versículos 24 a 29, primeiro ponto do nosso sermão, onde nós vamos aprender que um ministro de Cristo, ele se esforça para evangelizar e discipular as pessoas em Cristo. O ministro de Cristo se esforça para evangelizar e discipular as pessoas em Cristo. Leia comigo, versículos 24 a 29, capítulo 1. Agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Qual é? O mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado, foi revelado aos seus santos. A estes quem? Os seus santos. Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Queridos, quero focar agora nos versículos 24 a 27, onde a gente vai ver que Paulo se esforça para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como é que ele dá pleno cumprimento à palavra de Deus? Tornar Cristo conhecido pelos gentios. Ele começa no versículo 24 dizendo: agora me alegro nos meus sofrimentos por vocês, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. É interessante como Paulo, ele se alegra nos sofrimentos. Uma pessoa só pode se alegrar nos sofrimentos quando ela tem um alvo, quando ela tem um objetivo, quando esse objetivo dela vale a pena. E Paulo sabe que o objetivo dele aqui vale a pena, porque o objetivo dele é trabalhar por aquilo que é a coisa mais importante, tão importante que Jesus Cristo, Deus, derramou seu sangue, comprando com o próprio sangue, que é a sua igreja. Então Paulo trabalha pela igreja e por isso ele se alegra pela igreja. Não se canse da igreja. Se você sofre pela igreja, se você labuta pela igreja, se você tem que trabalhar todos os dias da semana e ainda trabalhar na igreja, se alegre por isso. Trabalho no Senhor não é em vão. Paulo se alegra nos sofrimentos dele pela igreja, é algo que se vale a pena lutar. E ele preenche o que resta das aflições de Cristo na minha carne. Certa vez os missionários, vendendo-se como escravos para pregar o evangelho a outros escravos distantes, eles disseram assim, que o cordeiro imolado, receba a recompensa do seu sacrifício. Receba a recompensa do seu sacrifício na nossa carne, porque estamos nos vendendo como escravos para pregar o evangelho. Que o cordeiro receba a recompensa. É exatamente essa a ideia aqui. O que resta das aflições de Cristo, o que resta para que a igreja de Cristo seja apresentada perfeita, adornada, purificada pela palavra de Deus naquele grande dia que Jesus estrondar esses céus no seu cavalo branco, com seus milhares por trás para nos buscar. Nesse dia, queremos apresentar a noiva de Cristo bela e bonita. Por isso, trabalhemos pela igreja e preenchamos o que resta das aflições de Cristo. E Paulo diz, na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja do Senhor. Versículo 25.
da qual me tornei ministro, ou seja, eu me tornei ministro da igreja de Cristo, de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada em favor de vocês. Ou seja, agora que chegou o tempo da igreja de Cristo ser comprada pelo sangue dele, e ele ressuscitar, atestando isso, agora que a igreja de Cristo está comprada, está sendo edificada, eu recebi o privilégio de ser ministro dessa igreja, de ser apóstolo dessa igreja, de ser apóstolo dos gentios, e falar para todo mundo que me for possível, que Cristo vive, e Ele oferece salvação a todo aquele que crê. E ele diz isso, Paulo diz isso, no sentido de dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Como assim dar pleno cumprimento à palavra de Deus? Porque, queridos, o Velho Testamento todinho, os profetas, eles profetizavam que viria o Messias, viria o Salvador do mundo, viria alguém que, de uma vez por todas, não precisasse mais a gente matar cordeiros, a gente matar bois, a gente matar pombas, para pagar o preço dos nossos pecados. Viria alguém que, de uma vez por todas, pagaria o preço pelos nossos pecados, se entregaria por nós. Os profetas profetizaram isso, o Velho Testamento está recheado disso, Isaías fala disso, os profetas pequenos, maiores falam disso. Então é isso que Paulo quer dizer, dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Cristo veio, e agora precisamos pregar esse Cristo que salva. A salvação não é mais para os gentios, para o povo de Deus, a aliança, mas agora Deus expande essa aliança através do livro de Atos, e agora não importa mais o sexo, não importa mais seu status social, não importa mais se é escravo, se é livre, não importa mais cor de pele, etnia, lugar que nasceu, não importa mais nada. Se tem um coração batendo e uma mente para crer em Cristo, você pode ser salvo dos seus pecados. E ele dá pleno cumprimento à palavra de Deus, como? Olha o versículo 26, o mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, mas que agora foi manifestado aos seus santos. Aos seus santos, Deus quis dar a conhecer a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vocês, a esperança da glória. Queridos, o fato de que Deus salva era um mistério. Era um mistério, ninguém sabia como seria essa salvação. Os crentes do Antigo Testamento eram salvos pela fé, sim, pela fé em Cristo que viria, mas eles não tinham plena consciência disso, eles não tinham plena revelação disso, era um mistério. E quando chega o tempo apropriado, o tempo adequado, depois de tudo ter acontecido durante milhares de anos, e chegado o tempo ali dos 400 anos, em que Deus fica em silêncio, de repente, nasce o Salvador do mundo. Cristo Jesus nasce para a salvação dos nossos pecados. É por isso que nós estamos comemorando hoje. Anunciem a todos os povos, anunciem aos reis, anunciem a todos: o Salvador nasceu, Emanuel, Deus tabernaculando entre nós. Ele nasceu, e é esse mistério que Paulo, ele quer revelar. Paulo quer dar pleno cumprimento à palavra de Deus, ele quer falar para todos. E ele quer manifestar a seus eleitos, que são os gentios, entre os gentios. Aqueles que não ouviam falar de Deus, aqueles que não conheciam a Deus, aqueles que não sabiam das promessas de Deus, aqueles que não sabiam da aliança de Deus, aqueles que estavam alheios a Deus, os gentios. Quem são os gentios? Os que não são judeus. Quem são os gentios? Nós que estamos aqui essa noite. O evangelho chegou a nós, brasileiros. Quem diria? Os judeus eram povo de Deus e nós brasileiros somos povo de Deus agora, se cremos em Jesus. É disso que Paulo está falando.
E queridos, eu quero trazer algumas lições com base nessa primeira parte que Paulo falou. A primeira lição que eu quero trazer é: Paulo, ele esperava, com esse texto, que os colossenses decidissem a que ministro eles iriam dar ouvidos. Porque, meus queridos, nesse tempo que Paulo escreve essa carta aos colossenses, estava tendo um engano ao redor dos colossenses. Falsos mestres, pessoas querendo enganar, dizendo agora que os colossenses, gentios, tinham que obedecer coisas do judaísmo, guardar dias, não tocar nisso, não tocar naquilo, devia se esforçar, devia jejuar para ganhar a salvação, se apegar a filosofias humanas, buscar um conhecimento secreto de Deus. E Paulo está dizendo para eles: não deem ouvidos a esses enganadores, ouçam o verdadeiro evangelho, que eu, Paulo, ensinei a Epáfras. E Epáfras hoje é o pastor e fundador da igreja de vocês, e ele ensinou para vocês. Eu sou o ministro, o apóstolo Paulo fala, eu sou o ministro do evangelho, eu vi Jesus. Jesus é exaltado, vocês devem ouvir a mim, não os enganadores. Os enganadores, eles ensinavam a salvação que diminuía Jesus, e Paulo era o ministro. E aqui nós precisamos pensar, nós vamos ouvir o pregador famoso hoje, nos nossos dias, que te chama de ovelha. Dá até vontade de imitar um pregador que eu conheço, mas não vou imitar não. Você vai ouvir um pregador famoso que te chama de ovelha querida. Alguns já sabem de quem eu estou falando. Mas não sabem nem o seu nome. Ou o seu pastor da igreja local, que te pastoreia há 20 e tantos anos. Você vai ouvir aquele pregador famoso, que você não sabe como trata a família, ou você vai ouvir seu pastor da igreja local, que você vai na casa dele e vê como ele trata a família dele. Paulo está chamando os colossenses a tomar uma decisão: a quem vocês vão ouvir, qual ministro vocês vão ouvir, qual doutrina vocês vão ouvir. Outra coisa que Paulo está chamando os colossenses é para averiguar, para verificar qual doutrina faz mais sentido. O evangelho que Paulo ensina a Epáfras, que Epáfras ensinou aos colossenses, é o evangelho de que agora a salvação é possível aos colossenses, porque eles não são judeus, nem todos são judeus. E agora, os colossenses não podem dar ouvidos a esses enganadores que estão dizendo para eles voltarem para o judaísmo. Não foi o judaísmo que salvou eles, foi o evangelho do Senhor Jesus Cristo. E aqui, queridos, a gente vê nos dias de hoje evangélicos que mudam e viram católicos, viram mormons, viram testemunhos de Jeová, viram adventistas, deixando a doutrina da graça de Deus, que é só Cristo, só Cristo, só Cristo para a salvação. E eles embarcam em uma jornada depressiva para ganhar a salvação por obras, porque católicos, mormons, testemunhos de Jeová, adventistas e vários outros são salvação por obras. Isso é falta de conhecimento da Bíblia. Igrejas que não ensinam as doutrinas da graça, o evangelho de Cristo Jesus, que é a graça de Deus. A gente cantou o louvor aqui, só em Cristo eu confio e nele me refugio. Mas nessas outras religiões, esqueça isso. Você vai confiar em Cristo e em você. Você vai confiar em Cristo e no que você faz. Você vai confiar em Cristo e nas outras pessoas. Mas o evangelho das Sagradas Escrituras, da Reforma Protestante, é que só Cristo basta. Somente Cristo Jesus. Última lição que eu queria trazer nessa parte do texto é a você que não é cristão ainda. Você que ainda não tomou uma decisão por Jesus. Você que ainda não é discípulo de Cristo. Saiba de uma coisa: todos nós que não somos judeus, nós estávamos fora da salvação de Deus. Nós não conhecíamos a Deus, estávamos alheios a Deus. E há 2000 anos atrás, Jesus Cristo vem, e Ele abre a porta da salvação para todas as pessoas de todas as nações, até nós brasileiros.
E você aqui está aqui essa noite, você que está nos assistindo, se você ainda não entregou sua vida para Jesus, não rejeite isso, porque isso não era possível para nós. Isso era possível para os judeus e agora podemos. E você vai rejeitar isso agora? Mesmo assim você vai rejeitar? Se você rejeitar, não resta mais sacrifício nenhum por você. O seu destino é o inferno, porque você rejeitou. Finalmente a salvação de Cristo, a salvação em Deus veio, que é Cristo Jesus, e você rejeita ainda hoje. Jesus morreu por brasileiros, mas você está rejeitando isso. Não rejeite. Abrace esse privilégio. Abrace esse privilégio. Quero continuar com você agora, a partir dos versículos 28 e 29. Porque agora Paulo, além de ele apresentar o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, principalmente aí entre os gentios, como ele fala, nós vamos ver agora que Paulo também se esforça para discipular as pessoas em Cristo. Discipular cada pessoa em Cristo. Olha comigo, versículos 28 e 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada pessoa perfeita em Cristo. É para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Ou seja, Paulo ele tem essa preocupação, e não somente ele, mas todo o cooperador do Evangelho de Cristo Jesus, ele se esforça, ele labuta. A palavra aqui, o sentido da palavra aqui, esforçando-me o mais possível, é agonizando. Eu agonizo, eu carrego um pesado fardo sobre as minhas costas. Eu me preocupo em apresentar a Deus cada pessoa perfeita em Cristo. Eu advirto, eu exorto, eu ensino, eu aconselho cada um em toda a sabedoria, mostrando o Evangelho, e eu luto, eu suo, eu labuto por isso, para que naquele grande dia, eu mostre para Deus, eu apresente as pessoas perfeitas em Cristo Jesus. Não somente Ele trabalhando por isso, mas segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente nele. Queridos, a lição que nós aprendemos aqui, e eu quero aplicar a questão do Estado. A tendência é cada dia mais o governo dificultar a nossa pregação e o discipulado em Cristo das pessoas. O governo vai dificultar o nosso ministério. Grave um vídeo para o YouTube falando o que o verdadeiro evangelho diz que é pecado, para você ver se você não é cancelado, para você ver se o Estado não vai correr atrás de você. Fale o verdadeiro evangelho numa entrevista para a televisão e fale o que o verdadeiro evangelho diz sobre as pessoas, que elas são pecadoras, más, depravadas, e veja se o repórter não vai tirar o microfone da sua boca para que você pare de falar. O mundo é hostil a nós, o Estado é hostil a nós. Eu acho que o pastor Jair viu esse caso. Recentemente um pastor pregou em sua igreja que a homossexualidade era pecado. Foi um pastor daqui da Bahia, se eu não me engano. Eu assisti o vídeo. Ele pregou o verdadeiro evangelho, que disse que a homossexualidade era pecado. E aí, dias depois, uma juíza, uma autoridade teve acesso a esse vídeo e falou para ele que ele precisava se retratar no domingo seguinte, ou senão ele sofreria as consequências. Sabe o que o pastor fez? Se retratou no domingo seguinte. Eu fiquei com vergonha quando eu assisti. Era vergonhoso, porque se fosse Paulo, ele não ia se retratar. Ele não ia se retratar. Se fosse Pedro, não ia se retratar. Se fosse Jesus, não ia se retratar. A gente não deve se retratar. Se daqui para frente o governo cercear a gente, se daqui para frente nos perseguir por pregar o verdadeiro evangelho, por dizer o que é pecado e o que não é, a gente não deve se retratar.
não deve se retratar. Devemos continuar pregando o Evangelho de Cristo. Olha o que Paulo diz: esforçando-me o mais possível, agonizando para falar para todo mundo, ensinar todo mundo, advertir todo mundo. E aqui, é claro, especialmente os cristãos, para apresentar cada um perfeito em Cristo, ou seja, sabendo tudo o que o Evangelho diz. Martinho Lutero já dizia: se você prega a Bíblia toda, mas você tem medo de pregar aqueles pontos que você sabe que o mundo, que a sociedade vai ser hostil com você, vai vir atrás de você para te perseguir, então você não é um verdadeiro pregador do Evangelho de Cristo. A gente precisa pregar até as partes da Bíblia que o mundo é difícil de engolir hoje. É difícil de engolir. Que Deus nos ajude. Olha comigo agora o segundo ponto do nosso texto, que é a partir do capítulo 2, versículos 1 a 5, onde agora nós vamos ver que o ministro de Cristo, ele se esforça para firmar as pessoas em Cristo, fazer a manutenção da fé das pessoas em Cristo. Manutenção da fé das pessoas em Cristo. E aí nos versículos 1 a 3, a gente vai ver que Paulo ele se esforça para que os cristãos eles sejam firmes e abundantes no conhecimento de Cristo Jesus. Leia comigo capítulo 2, versículos 1 a 3. Quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia. Desculpa, que tem sido a nossa luta por vocês, pelos que moram em Laodiceia, e por muitos outros que não me viram face a face. Se a gente olhar no final da carta aos Colossenses, a gente pode perceber, aqui no capítulo 4, versículo 15, capítulo 4, versículo 15, que essa carta que Paulo escreve aos Colossenses, ele também a utiliza para edificar a outra igreja, uma igreja próxima, que é a igreja ali dos Laodicenses. Olha só o que Paulo fala: saúde os irmãos de Laodiceia, bem como Ninfa e a igreja que se reúne na casa dela. Versículo 16, e depois que esta carta tiver sido lida entre vocês, façam que seja lida também na igreja dos Laodicenses, e vocês leiam também a carta que vier de Laodiceia. Então volte aí ao capítulo 2, quando Paulo ele está preocupado com a fé dos Colossenses, capítulo 2, versículo 1, quero que saibam quão grande tem sido a nossa luta por vocês. Ele também está preocupado com a igreja de Laodiceia, que ficava próxima, e com outras igrejas, com outros cristãos, que ainda não viram Paulo face a face. Paulo, ele não tinha visto a igreja dos Colossenses até esse momento. Paulo, quando ele escreve essa carta aos Colossenses, Paulo está preso em Roma, sua primeira prisão, preso por causa do Evangelho de Cristo. Então, o fundador e pastor da igreja dos Colossenses, Epáfras, ele, em vista da heresia que estava rondando, o engano que estava rondando os Colossenses, Epáfras vai até Paulo em Roma para possivelmente se aconselhar com Paulo. Infelizmente, Epáfras também acaba preso em Roma. Então, essa é a circunstância que leva Paulo a escrever essa carta aos Colossenses. Dar notícias de Epáfras e também consolar os corações dos colossenses, dizendo que eles estão lutando pelos colossenses, pelos laodicenses e por todos que não viram eles, em oração e também com a palavra de Deus, escrevendo cartas. E é assim que é o versículo 1. E agora o versículo 2, Paulo continua: faço isto para que o coração deles seja consolado, e para que eles quem? Os colossenses, laodicenses, os outros cristãos que não viram Paulo, e para que eles, vinculados em amor, tenham toda a riqueza da plena convicção do entendimento, para conhecimento do mistério de Deus, que é Cristo, em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Eu já lhe disse que a heresia, o engano que estava rondando os colossenses, era um engano que diminuía o valor de Cristo, diminuía a supremacia de Cristo. E aqui
Paulo ele está dizendo para esses cristãos: olha, vocês não podem conhecer a Deus se não conhecer a Jesus Cristo. Vocês não podem conhecer a Deus se não conhecerem Jesus Cristo. Aquele que quiser conhecer o Pai deve conhecer o Filho. Como o pastor Jair falou pela manhã, o Filho revela o Pai, porque o Pai revelou o Filho a nós. Revelou o Filho a nós. Interessante como Paulo fala no versículo 3, né? Em quem estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Essa heresia, esse engano que estava rondando os colossenses, era um engano que dizia assim, ó: existe um conhecimento secreto de Deus, que você precisa buscar. É um conhecimento especial, é algo que não está revelado, é algo que não é de conhecimento fácil, é algo, um conhecimento secreto. Não somente isso, também havia filosofias humanas, né? Filosofia grega, misticismo, em volta disso. Mas Paulo aqui, ele é enfático, ele é direto. Paulo aqui, ele dá, como diz o pastor Jair, uma porrada na heresia colossense. Paulo fala: todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos em Cristo Jesus. Isso é fantástico. Isso é fantástico. Você pode estudar ciência, você pode estudar sua matemática, você pode estudar física, você pode conhecer a expansão do universo, você pode conhecer como se deu o início do universo, você pode ser o melhor biólogo que seja, você pode tentar ler os coaches aí, né, de autoajuda, os livros de autoajuda, você pode ler Nietzsche, você pode ler Kant, você pode ler quem você quiser, você pode ler Paulo Vieira, enfim, você pode ir nos melhores psicólogos, ouvir os melhores influenciadores do YouTube, mas a riqueza e todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento, saiba de uma coisa: estão em Cristo Jesus. O princípio da sabedoria é o temor do Senhor. É o temor do Senhor. Lembre-se disso. Lembre-se disso. E uma lição que nós levamos nessa parte aqui, é uma tentação do nosso coração buscarmos conhecimentos que vão nos trazer orgulho. O engano que estava rondando os colossenses, era a filosofia grega. Quem sabia a filosofia grega nessa época aqui, eram pessoas que eram vistas como intelectuais. Esse conhecimento secreto que os enganadores queriam falar para os colossenses, era um motivo de orgulho. Eu tenho o conhecimento secreto de Deus. Não somente isso, a heresia colossense também, que estava querendo influenciar eles, era o seguinte: guarde esse dia de sábado, guarde aquele dia, não toque nisso, guarde tal festa das cabanas, coisas judaicas, querendo dar a entender que a salvação é por obras, trazendo orgulho novamente: eu conquisto minha salvação. Também tinha um aspecto de austeridade do corpo, né? Jejum, parar de comer, pagar penitência para ser mais espiritual. Todos esses enganos que estavam querendo influenciar os colossenses, essa doutrina, era uma doutrina que motiva o orgulho, motiva a glória própria. Mas o evangelho de Cristo, dado a Paulo, que foi dado a Epáfras, que foi dado aos colossenses, é o evangelho que só Cristo basta. Só Cristo basta. Não existe um conhecimento especial, já está revelado em Cristo. Não existe você conquistar a sua salvação pela sua força. A salvação é só crer em Cristo. A glória é de Cristo. A glória é totalmente de Cristo. Essa doutrina, a doutrina de Cristo Jesus, dada ao apóstolo Paulo, é uma doutrina que nos humilha. É uma doutrina que nos humilha, nos leva à humildade. Sendo prático, provavelmente vai chegar um dia na sua vida que você vai tentar evangelizar um ateu.
E o ateu, normalmente, quando ele é estudado, normalmente o ateu é estudado. Ele vai conhecer a fé cristã, principalmente pela lógica. E o ateu, ele vai te dar muitos argumentos inteligentes contra o cristianismo. Mas você não deve entrar na dele. Porque a nossa tendência é começar a responder com outros argumentos inteligentes. O ateu vai falar assim, mas se Deus existe, por que existe? Se Deus criou o mundo, por que existe o mal se Deus é bom? Aí você vai tentar, pela sua lógica, dar uma resposta inteligente. Não caia nessa. Não caia nessa. Sabe por quê? A nossa doutrina é a doutrina que só diz uma coisa: Cristo crucificado é a salvação dos nossos pecados. O ateu vai falar, e por que existe o mal? Você precisa se arrepender dos pecados e crer no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Mas por que aconteceu aquele terremoto lá e não sei o quê? Você precisa se arrepender dos seus pecados e crer em Jesus Cristo como seu Salvador. Mas e a lógica disso? Qual é a lógica de 2000 anos, não sei o quê? Você precisa se arrepender dos seus pecados, porque você é um pecador miserável, você precisa de um Salvador. Não caia nessa. A nossa mensagem da cruz não é uma mensagem simplória, mas é uma mensagem simples. Pregue a simples mensagem da cruz de Cristo. Outra lição que nós tiramos é que os sábios desse mundo, eles desprezam a mensagem da cruz. Olhe sua faculdade, olhe seu colégio, veja se os professores, aqueles PhDs, aqueles doutores, aqueles mestres, vejam se eles exaltam a lógica da mensagem da cruz. Eles não exaltam. Eles acham uma besteira. Na verdade, sabe o que eles dizem? Eles dizem que os cristãos são cristãos porque têm medo de ir para o inferno, por isso são cristãos. Queridos, eles gostam de acreditar em ideias sofisticadas. Eles gostam de acreditar na loucura da explosão do Big Bang. Eles gostam de acreditar na loucura do evolucionismo de Charles Darwin. Eles gostam de acreditar no estoicismo. Eu estava olhando o YouTube recentemente, o YouTube me recomendou um vídeo com milhares, centenas de milhares de visualizações. Um homem recomendando, ensinando o estoicismo. Dizendo, não, somos uma poeira cósmica, logo logo vamos morrer, vamos passar, por isso não crie expectativas quanto à vida, não crie expectativas, não crie sentimento pelas pessoas, assim você vai se privar de frustrações e você vai ter uma vida menos sofrida. Agora veja, Paulo, em Atos 17, já combatiu o estoicismo, e hoje as pessoas acham que estão descobrindo a pedra, tipo assim, descobrindo a roda, ensinando o estoicismo, sendo que Paulo, em Atos 17, já combatia os estoicos. Bota aí Atos 17 para a gente ver, versículo 18, interessante isso, Atos 17, 18, e alguns dos filósofos epicureus e estoicos discutiam com ele, havendo quem perguntasse, o que quer dizer esse tagarela? Outros diziam, parece pregador de deuses estranhos. Diziam isso porque Paulo pregava Jesus e a ressurreição. Olha que interessante, Paulo já estava combatendo e dizendo como estavam errados os estoicos, o estoicismo, lá no tempo bíblico. E hoje, quando a gente entra no YouTube, tem gente querendo ensinar estoicismo. Se eu tivesse um trombone no YouTube para dizer para essa pessoa, se meu comentário ficasse fixado lá em primeiro lugar, para todo mundo ver, que Paulo, já no tempo bíblico, já tinha refutado esse negócio. A gente precisa conhecer as Escrituras Sagradas, meus irmãos. E a mensagem da cruz, ela é simples, meus irmãos. Ela não é simplória, ela é simples. É loucura para os sábios desse mundo, mas é sabedoria de Deus para salvar o homem dos seus pecados. Porque Deus quis assim, então preguemos o Evangelho assim, de forma simples. Em nome de Jesus, porque só o Evangelho, mesmo simples, ele salva o homem e muda a vida do homem completamente. Vai ver se o estoicismo muda a vida do homem. Vai ver se muda a vida do homem. Vai tornar um homem frio, um homem sem sentimento, um homem que não nutre amor por ninguém, um homem que não tem expectativa nenhuma para depois da morte. Agora vai ver o que o Evangelho faz na vida de uma pessoa. Vai ver o que o Evangelho faz quando entra numa favela.
vai ver o que o evangelho faz quando entra num lugar carente, vai ver o que o evangelho faz quando entra numa catástrofe, numa nação carente, vai ver o que o evangelho faz na vida de uma pessoa viciada. Olha comigo os versículos 4 a 5. Estou começando a ficar irritado igual o pastor Jair, meu Deus. Versículos 4 a 5, Paulo, ele verifica a boa ordem e firmeza da fé em Cristo dos cristãos, porque há pessoas querendo enganá-los. Leia comigo, versículos 4 a 5 do capítulo 2. Digo isso a vocês para que ninguém os engane com argumentos falaciosos, porque embora ausente em pessoa, em espírito estou com vocês, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que têm em Cristo. Queridos, veja que Paulo, o desejo dele, né, a luta dele, principalmente em oração, é para que os colossenses, laodicenses e cristãos, eles se aprofundem, eles abundem do conhecimento de Cristo Jesus. O pastor Jair falou aqui mais cedo, aquele que conhece o que é verdadeiro muito bem, consegue discernir o que é falso. Então Paulo, ele quer que os colossenses, eles conheçam a Cristo muito bem, para não serem enganados. É o que Paulo fala. Eu digo isso, digo o quê? Eu digo que eu quero que vocês aprofundem no conhecimento de Cristo. Eu digo isso a vocês com que propósito? Para que ninguém os engane com argumentos falaciosos. O que é um argumento falacioso? É um argumento que parece verdade, que tem a aparência de humildade, como está lá no capítulo 2, mais adiante. Mas é um argumento que no fundo é errado. Parece certo, mas é errado. Argumentos falaciosos, né? Então, no versículo 5, Paulo diz assim, ó: porque embora ausente pessoa, em espírito estou com vocês. Lembrando lá aquele caso de 1 Coríntios, se eu não me engano, capítulo, acho que é 5, não tenho certeza, onde Paulo exorta, porque tinha um jovem dormindo com a mulher do seu pai. E Paulo diz assim: eu não estou com vocês, mas já entreguei esse jovem a Satanás. Então veja que Paulo, ele faz a mesma coisa aqui. Porque embora ausente pessoa, em espírito estou com vocês. Como? De que maneira? Alegrando-me. Alegrando-me sim, porque vocês ouviram o evangelho da gente, que é de Cristo, e vocês aceitaram o evangelho. Vocês creram em Cristo Jesus. Mas eu não estou só me alegrando por vocês, não. Não é só alegria, eu também estou de olho. Eu estou de olho, verificando, alegrando-me e verificando a boa ordem de vocês e a firmeza da fé que tem em Cristo. É interessante que isso lembra o que está lá no capítulo 21, versículo 23. Quando Paulo, ele fica preocupado: se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. E quando a gente chega aqui agora no final do argumento, capítulo 2, versículo 5, essa ainda continua sendo a preocupação de Paulo: se eles estão firmes em Cristo, ou se eles estão dando ouvidos a argumentos falaciosos, a enganadores que querem tirar eles da pureza, da simplicidade e da supremacia de Cristo Jesus. O que é que isso tem a ver conosco? Veja que ao longo de todo o texto Paulo fala: eu me esforço, eu luto em oração por vocês, eu me esforço, eu verifico a fé de vocês, eu agonizo por vocês. Queridos, demanda esforço evangelizar e discipular as pessoas em Cristo. E nós temos que lutar contra muitos adversários nesse sentido, nessa vida. Nós temos, em primeiro lugar, a preguiça. A preguiça. Vocês acham que é fácil? Paulo está lá preso em Roma, preocupado, agonizando, lutando em oração, para que o esforço dele não fosse inútil, para que os colossenses não saíssem do evangelho que foi pregado a eles? Agora deixa eu te fazer uma pergunta.
e seu parente que está se desviando do evangelho, você tem coragem de exortá-lo? Quando você vê ele postando uma coisa que não está de acordo com o evangelho de Cristo, no grupo da família, você fica quieto ou você exorta ele? Tem que exortar, porque ele é irmão em Cristo. Se ele não ouvir, não ouça. Às vezes ele está numa igreja que não prega o verdadeiro evangelho, ou então até está, mas não tem muita, não ensina muitas escrituras, não tem uma pregação expositiva, ele não tem conhecimento. Você vê o irmão na igreja, que está saindo do evangelho de Cristo, você não quer desagradá-lo, você fica com preguiça, nós ficamos com preguiça. Outra coisa que é uma tentação para a gente, uma dificuldade para a gente evangelizar e discipular as pessoas em Cristo, as fascinações desse mundo. Eu estou muito preocupado em conseguir uma casa melhor, estou muito preocupado em conseguir um veículo melhor, estou muito preocupado com a minha estética, com a minha vaidade, estou muito preocupado com meus objetivos pessoais, estou muito preocupado com a minha faculdade, com crescer no conhecimento dos livros, mas eu não estou agonizando, eu não estou preocupado com a situação, a fé dos meus irmãos em Cristo Jesus, para ver se eles estão realmente em Cristo Jesus. E a gente poderia colocar também o nosso egoísmo, que nos leva a olhar somente para nossas necessidades terrenas. Queridos, nós também devemos firmar as pessoas em Cristo, porque isso vai demandar a gente exortá-las sem medo de desagradá-las. E aqui eu preciso fazer uma confissão para os irmãos. Eu cheguei aqui recentemente na Bolívia, para morar aqui. E uma moradora aqui da Bolívia, ela é testemunha de Jeová. E ela chegou para me dar as boas-vindas. E em certo momento da conversa, a gente estava sendo uma conversa muito agradável, ela foi muito simpática, por sinal, mas em certo momento da conversa ela falou assim: meu querido, eu sou testemunho de Jeová, mas de qualquer forma nosso Deus é o mesmo, né? E eu assenti e não exortei ela naquele momento. E isso me incomoda até hoje. Cada vez que prega Colossenses aqui, isso me incomoda. Porque eu posso até estar errado, mas eu acho que eu deveria ter defendido o meu Salvador. Porque os testemunhos de Jeová, eles dizem que Jesus não é Deus, mas Ele é Deus. Meu Salvador é Deus, e eu amo Ele. Eu deveria ter defendido Ele. Por que eu defendo pessoas e não defendo meu Deus? E naquele momento, eu não tive coragem de falar para ela: não, meu Deus não é o mesmo que o seu, não. Eu posso até estar errado, mas isso me incomoda. Me incomoda. Eu deveria ter defendido o meu Salvador, de alguma forma. Queridos, a gente, para afirmar as pessoas em Cristo e fazer a manutenção da fé delas em Cristo, muitas vezes vai ser necessário a gente exortar elas: olha, você está indo por um caminho, que você está indo por uma salvação por obras, você está indo por um caminho, que você está saindo das Escrituras, já está tudo revelado e você está saindo. Olha, você está indo por um caminho que está diminuindo a Cristo. A gente precisa falar isso, e vai desagradar as pessoas. Vai desagradar as pessoas. Abra comigo em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 20. Já indo para a nossa conclusão. Paulo, nos primeiros versículos do nosso texto, no versículo 26, ele fala: um mistério que esteve escondido durante séculos e gerações, Deus quis dar a conhecer. Queridos, o mistério amoroso que esteve preparado desde os tempos eternos para ser revelado nesses últimos tempos é o Filho de Deus morto em nosso lugar. 1 Pedro 1,20 fala: Ele quem? Jesus, foi conhecido antes da fundação do mundo, mas foi manifestado nesses últimos tempos em favor de vocês. Vocês quem? Você, eu, nós. Interessante como Pedro fala: antes da fundação do mundo. Deus, queridos, Ele faz tudo para a sua glória.
E o ápice da glória de Deus, para ele receber glória, é ele ter planejado, antes de criar o mundo, que Jesus Cristo ia morrer em nosso lugar. Esse é o ápice do ato de amor por uma criatura. Esse é o ápice de Deus receber a glória. Romanos capítulo 16, versículos 25 a 27. Romanos 16, 25. Não precisa abrir a Bíblia. Romanos 16, 25 a 27 diz assim: ora, ao Deus que é poderoso para confirmar vocês, segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério, guardado em silêncio desde os tempos eternos, e que agora tornou-se manifesto, revelado, conhecido, e foi dado a conhecer por meio das escrituras proféticas, segundo o mandamento do Deus eterno, para a obediência da fé entre todas as nações. A este Deus único e sábio seja dada glória por meio de Jesus Cristo para sempre. Amém. Esse é o ápice da glória de Deus, esse mistério revelado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para morrer por todo aquele que nele crê, pagando pelos seus pecados. Mas a glória de Deus também é nossa glória, porque de certa forma nós fomos o alvo desse sacrifício. Olha só 1 Coríntios capítulo 2, versículo 7. Deus recebeu glória para si, mas também fomos o objeto desse sacrifício. Paulo diz: pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta, escondida, e que Deus predeterminou desde onde? A eternidade. Para a glória de quem? Para a nossa glória. Glória a Deus. E por último, veja comigo 1 Coríntios 2, capítulo 7. Penúltimo, na verdade. Pelo contrário, transmitimos a sabedoria de Deus em mistério, a sabedoria que estava oculta e que Deus predeterminou desde a eternidade para a nossa glória. E agora, por último, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Vamos ler todos juntos? Antigamente, Deus falou muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, mas nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e pelo qual também fez o universo. Que mais? O Filho, que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela sua palavra poderosa. Até aí. Tá vendo, queridos? Esse é o mistério de Deus, que estava escondido, estava em segredo, estava oculto, desde a eternidade, preparado para ser revelado agora. E é revelado a você, é revelado a nós. Deus se revelou através do seu Filho, a exata expressão do seu ser. Você quer conhecer a Deus? Você quer conhecer a Deus? Para um pouco de pesquisar pregadores no YouTube. Para um pouco de comprar livro. Vai para as Sagradas Escrituras, vai ler os Evangelhos, vai ver Jesus, como Ele reagiu, como Ele agiu, como Ele falou, como Ele fez, como Ele exortou, porque tudo que Jesus fez ali é o que o Pai faria. Jesus é a exata expressão do seu ser. A grande ideia é, o ministro de Cristo se esforça para evangelizar, discipular e firmar as pessoas em Cristo. Esse texto nos desafia a nos esforçarmos para apresentar Cristo Jesus, como Paulo apresentou, como os cooperadores do Evangelho apresentaram. Agora é nós agora, é a nossa vez de falar desse Jesus para todas as pessoas e ensinar a guardar todas as coisas que Cristo nos ensinou, ensinar a todas as pessoas todos os aspectos do Evangelho e também não ter medo, mas coragem e esforço para manter todas as pessoas possíveis firmadas tão somente no Evangelho de Cristo, sem se desviar para um lado e para o outro, sem ouvir A, B ou C, mas ficarem firmadas até o dia que Jesus voltar, ou partirmos dessa vida em Cristo Jesus. A cultura faz de tudo para mudar o significado da Páscoa.
A cultura faz de tudo para esconder o cristianismo. Quando é Natal, eles dizem que o Natal é Papai Noel, eles focam no Papai Noel, eles focam nos presentes. Quando é a Páscoa, eles dizem que é o coelho, eles focam no coelho e focam no chocolate, dizendo que o coelho dá ovo de Páscoa. Focando em coisas bobas, focando em coisas para ganhar dinheiro, focando em coisas comerciais. Mas a Páscoa, o Natal, é a mensagem de que o nosso Salvador nasceu e o nosso Salvador ressuscitou para a nossa salvação, pagando o preço pelos nossos pecados. Esse é um mistério que agora é nos revelado e que agora nós cremos, que agora nós amamos, que agora nós ouvimos e vamos permanecer até o dia que o Senhor Jesus Cristo voltar, para a glória de Deus Pai.